mais valor você agrega para o seu cliente, mais você pode cobrar. O que significa que se encostar uma loja junto de você, igualzinha a sua, que não tem loja igual, né? Se você agregar mais valor do que ela, você vai vender por um preço mais caro do que o dela. Como vai, Marco? Tudo bem, graças a Deus. Essa live tem por objetivo receber empresários, empreendedores como você, né? Pequenas e médias empresas, para que eu entenda mais onde é que você quer chegar. E aqui a gente vai trabalhar sempre a questão das fragilidades. Eu vou sempre olhar a empresa como um todo, né? Mas baseado no que você vai me contar, eu vou entender ali quais são as principais fragilidades, os problemas, os obstáculos também que eventualmente a sua empresa deve ter para que ela cresça, atendendo aqueles dois requisitos que eu falei inicialmente, crescer mais rápido e crescer também com solidez. O método que a gente usa aqui, Marcos, chama-se método das 11 fragilidades e tem esse nome porque aqui eu olho 11 pontos que as empresas normalmente têm, pequenas e médias, e que precisam ser corrigidos para que ela tenha um crescimento mais sustentável. Praticamente 100%, Marco, das empresas, pequenas e médias, praticamente 100% tem essas mesmas fragilidades, num menor ou maior grau. Nas lives que eu tenho acompanhado, que você tem ministrado, né, eu vejo que aqui eu tenho essas fragilidades, né? Então, por isso que eu venho já acompanhando para que eu venha solucionar isso. Porque no meu dia a dia, a loja está muito bem. Apesar de ser uma loja nova, né? Faz pouco tempo que eu abri. E sem ter experiência também de lojista, né? Eu era vendedor da Cobra Alimentos. Então, é um ramo completamente diferente, né? Então, eu fui, nos 10 anos que eu trabalhei na Cobra, eu fui pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de um pouquinho de outro, experiência dos meus clientes em conversa com eles, né? E sempre quando eu entrei na Cobra, eu já tive na minha mente que eu iria montar uma loja. E foi indo, até que essa ideia foi amadurecendo, foi indo, e eu montei. Então, agora eu vejo que a minha complicação está em fluxo de caixa, estou meio perdido, e precificação das mercadorias. Você teve uma experiência durante 10 anos já no ramo de alimentos, né? Com essa empresa. Isso. E aí, você está localizado aonde? Qual é o seu negócio hoje? Fala um pouquinho mais, Marco. Então, estou localizado em Ribeirão Pires, né? ABC Paulista. E aqui, ó, é a minha loja. Dá para vocês estar vendo, ó. É uma loja, eu tenho 120 metros, né? Trabalho com potes, eu trabalho mais a granel, grãos, farináceos, castanhas, cereais matinais, diversos tipos de arroz, diversos tipos de grãos de feijão, milho. Você falou que é empresa familiar, né? Você, sua esposa... É uma empresa familiar. Trabalha eu, minha esposa e 2 filhos. Essa coisa do empreendedorismo, então, essa primeira empresa que você tem? Não, essa aqui, senhor Tedar, ela já é a 5ª empresa que eu tenho. Ah, legal. Eu já me estrumbiquei 4 vezes já. Até Então, meu filho mais velho, eu tenho um filho de 31 anos. Ele falou assim, pai, o senhor vai tentar de novo? Eu falei assim, eu vou de novo. Os erros que eu tive lá atrás serviram de aprendizado. e o que aconteceu lá atrás, Marcos? O que aconteceu? Então, essa parte de administração, de fluxo de caixa, de não saber estar comprando também, apesar que foram empresas diferentes, né? Foi mercearia, foi loja de produtos evangélicos, né? E depois montei mercearia de novo, montei bar, e nenhuma delas foi adiante. Mas essa aqui eu senti que agora eu peguei na veia. Só está faltando eu ter assim uma coordenação de um mentor igual ao senhor. Veja, interessante, e o tempo todo aqui, lembre-se que nós estamos com a missão aqui de eu lhe ajudar, né? Mas eu quero sempre deixar claro que você vai ajudar outras pessoas na medida que as pessoas virem o seu vídeo, porque eu vou fazer algumas observações aqui que vão ajudar. Então veja que seu caso é um caso, eu vou usar essa palavra interessante, sem querer, né,
Porque perder 4 empresas não é interessante, né? Mas, Não, não, não. mas só para você entender, para nós entendermos, Marcos, que a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte: as fragilidades, essas 11 fragilidades que nos perseguem não só a você, mas perseguem a mim também. Eu mesmo sendo um especialista mesmo, se eu não tiver cuidado, eu também caio nelas. A gente precisa Sim. observar elas o tempo inteiro. Então veja que você já está na 5ª empresa, e aí não veja isso como. Não veja isso com sentimento de derrota ou com sentimento de não Não, vou. não. Né? O importante nessa nossa lição é que as fragilidades, elas nos perseguem. Enquanto nós não aprendermos como corrigir elas de maneira mais definitiva, é uma questão de aprendizado, não importa o negócio que você tem. Não existe, teoricamente, negócio pior ou melhor. Não existe. Claro que existem alguns negócios melhores do que outros, mas não existe um negócio muito ruim, desde que você saiba como resolver determinadas fragilidades. Quando você aprender a se tornar um empreendedor que resolve essas questões, na teoria você consegue montar qualquer tipo de negócio. Estou usando a palavra na teoria porque, né, a gente sabe que tem alguns negócios que são mais atrativos do que outros. O que significa que é imperativo, eu diria, fundamental que você realmente aprenda como corrigir essas fragilidades para que este negócio agora ele seja um negócio sustentável. Quer dizer, não basta só Marcos e nós. Quando eu falo, eu estou falando de você, mas estou falando de maneira geral. Não basta nós, como empreendedores, termos apenas uma crença positiva, isso é fundamental ter. Mas Sim. não basta. Como não basta nós termos persistência, força de vontade, isso não basta. Nos dias de hoje, nós precisamos dominar uma metodologia para fazer o negócio crescer. Se você dominar essa metodologia, quer dizer, souber como resolver essas. Aí sim, você, não só esse negócio, Marcos, você pode amanhã abrir um outro que também você vai ter sucesso. Então, eu queria que você anotasse, eu diria, esse incômodo aí, quer dizer assim, o incômodo é, eu, empreendedor, empresário, preciso aprender a resolver essas questões da minha empresa, ou eu vou ter uma chance menor de sucesso. Percebe? E como eu quero aumentar a minha chance de sucesso, eu vou ter que dominar aqui esse negócio e acabou. Eu tenho, assim, uma esperança e agora, assim, tendo o Federaldo como meu mentor, isso vai ficar bem mais fácil. Mas a outra pergunta que eu vou fazer para você e, claro, você passou por um processo de qualificação antes de estar aqui comigo, né? Eu analisei os dados da sua empresa, eu já sei alguns dados da sua empresa quando eu lhe perguntar aqui, mas é importante que você responda porque as pessoas que estão nos ouvindo aprendam com isso. Então, eu vou lhe fazer Tá uma ok. pergunta que eu já anotei aqui, que é a seguinte: qual é a sua clientela hoje? Quem é seu cliente? Para quem é que você vende hoje? Então, eu tenho um público, assim, em geral, né? Mas aí, assim, de faixa etária de idade ou pessoas como consumidor? Como você quiser. Você pode falar de idade, você pode falar do sexo, Então, eu tenho aqui falar desde de da... criança, eu tenho desde criança até o idoso, né? E o meu foco maior aqui é em cima de pessoas que usam mais farináceos, atletas que usam suplementações, que vocês veem que eu tenho uma parte ali de prateleira que tem suplementações. Então, é mais pessoas de academia, pessoas diabéticas, pessoas assim que têm várias fragilidades em doenças, né? Então, estão querendo mudar o seu hábito alimentar, que com isso melhora bastante, né, o seu organismo. Então, meu público é voltado para essas pessoas. Legal. Bom, veja. Então, deixa eu fazer uma primeira observação aqui em relação a isso, porque você falou que algum problema em relação a fluxo de caixa e precificação. Eu diria para você que esses dois problemas que você tem, que você está me falando que você tem, porque é o seguinte, Marcos, deixa eu explicar outra coisa. As fragilidades são como rachaduras que estão na parede de uma casa. O que acontece com a rachadura? Acontece assim, às vezes você vê a rachadura, né? Você vê que tem uma rachadura lá, Sim. você olha para ela e diz assim, isso aqui não vai acontecer nada, isso aqui... E você deixa aquela rachadura lá, não acontece na casa da gente, né? Parece lá uma... Aí você deixa aquilo lá, e pode ser que passe anos e não aconteça nada. Mas pode ser que, sob determinadas situações, aquela rachadura trinque e aí você tem um problema maior. Ou você não vê a rachadura.
Ela está lá, mas você não consegue ver. Alguém precisa lhe dizer que aquela rachadura está lá. Então, eu vou dizer duas coisas para lhe tranquilizar inicialmente, né? E, assim, eu diria que precificação e fluxo de caixa são as coisas mais simples de resolver. Todas duas. Tem duas aulas minhas que eu vou lhe indicar depois para você ver no YouTube. Aliás, tem 3 aulas que explicam com muito detalhes como é que você faz a gestão do fluxo de caixa. Está detalhado lá, é gratuito. Você vai lá, são 3 aulas, mas cada uma delas tem mais de 1 hora. Você vê naquelas aulas lá, você não vai ter dificuldade para lidar com o fluxo de caixa. E se você tiver, me procura, que a gente esclarece ali as dúvidas. Segundo, eu tenho 2 aulas sobre precificação. Precificação eu não diria que é elementar, mas não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças também. Esse não é, na minha visão, essas 2 rachaduras que estão lá, né, elas não são as mais relevantes no primeiro momento, pelo que eu vi do teu negócio. Só para lhe tranquilizar, não quer dizer que você não tenha que resolver isso, você tem que resolver todas as 2. Você tem que saber suas margens, saber mesmo, saber, por isso que você tem que saber quanto é que se cobra, e você tem que saber administrar o seu fluxo de caixa. Não sei se você tem essa informação, mas tem 3 grandes causas que levam a empresa a quebrar. Uma delas é a gestão inadequada do fluxo de caixa. 3 maiores. Você sabe qual é o índice de quebra de empresas que ultrapassam os 15 anos? Dá um chute aí. Nossa, 15 anos? É. Quantos por cento das empresas passam os 15 anos? De todas que existem? 30%? Uns 30%? 1%. Meu Deus. 1%. Que passa os 5 anos, aí vai girar em torno de 40%. Inclusive melhorou no Brasil, era 30%, passou para 40%, em alguns setores 50%, mas os 15% é entre 1% a 2%. Ou seja, a gente precisa estruturar uma empresa que dure não 15, né, que dure 20, 30, 40 anos. Quem sabe que seus filhos assumam essa empresa no futuro, né? Ela dure séculos. Bom, mas é só para lhe tranquilizar em relação a isso. A gente vai falar desses assuntos hoje, mas eu vou lhe falar de outras questões que eu percebo realmente como mais importantes, né? Bom, primeiro eu quero lhe dizer que você está num ramo que é um ramo de muito potencial, né? Porque você pode salvar vidas. O negócio que você tem salva vidas, né? Salva vidas ou de uma pessoa que está obesa, que está com a cabeça, está deprimida porque está obesa, porque, né, tem problema de alimentação. Você pode melhorar a vida dessa pessoa, né? Você pode melhorar a cabeça, não só o corpo dela. Exatamente. Né? Assim como você pode... É uma coisa que até eu falo para os meus clientes aqui. Tem clientes que falam assim, nossa, mas as coisas são tão caras, né? Como é que a gente faz para... Eu falo assim, não é cara. Pense da seguinte forma, você está investindo na sua saúde. Esse é o projeto, investir na sua saúde. Não ligue que você está gastando. Porque gastar, você vai gastar com remédio. E remédio remedia. E é vitalício. E isso aqui é vitalício, mas faz bem para você, faz bem para o seu organismo. E lá na frente você não tem que estar gastando com remédio. Então, esse é o lema que eu tenho aqui também. Perfeito, perfeito. Quer dizer, a primeira coisa, Marcos, que nós precisamos fazer na empresa, existe um passo a passo para fazer a empresa crescer. Tem vários passos. Tem 10 passos principais que eu defendo que existem, mas existem mais do que 10. Mas é um passo a passo, sabe? É como uma receita de bolo. Eu estou simplificando, porque uma empresa não é fazer um bolo, né? É muito mais complexo do que fazer um bolo. É bem mas, mais complicado. Mas assim como um bolo, tem um passo a passo. Nós, como empreendedores, precisamos aprender esse passo a passo. Então, o primeiro passo, passo 1, para qualquer empresa, é claro que existem as exceções. Passo 1 é você se posicionar da maneira adequada. Esse é o passo 1. É o primeiro de todos. E se posicionar é o seguinte, não sei se você viu lá a aula que eu gravei sobre isso, mas posicionar é o seguinte, você vai se colocar no mercado de uma maneira tal que quando eu olhar para você, eu olhei para você, eu vou dizer assim, esse cara aqui é o cara que é o especialista em produtos naturais numa determinada região e para um determinado tipo de público. Ou seja, eu preciso lhe reconhecer para que você vai saber se você se posiciona, está bem posicionado, quando eu lhe rapidamente reconhecer na multidão de empresas que fazem o que você faz e disser assim, é essa empresa aqui que eu já reconheço que eu quero comprar.
E aí, veja, tem uma questão aqui no seu negócio que é o seguinte, a gente precisa observar. Você pode ter uma fragilidade relacionada ao público. O seu público, para começar, ele pode estar muito amplo. Claro que o seu negócio, ele é amplo, mas eu preciso me posicionar inicialmente numa faixa menos ampla. Por exemplo, o método que eu ensino ajuda qualquer tipo de empresa. MEI, micro, grande, média, mas eu me posiciono nas pequenas e médias, e especialmente pequenas. Então, eu diminuo meu posicionamento e alguém que me olha, eu vim do mundo corporativo, mas alguém que me olha diz assim, ali é um método para pequenas e médias empresas, ou só para pequenas empresas. Eu diminuí o meu público, meu foco. Para começar, então, veja, você atende a crianças, idosos, atletas, diabéticos, né? Pessoas que têm problema de diabetes, Isso. obesos, e uma faixa, eu entendi que não importa o sexo, né? Feminino, masculino, quer dizer, Sim. ou seja, o ideal, Marcos, é que, anota isso, para começar, você se posicione num mercado mais curto, vou chamar assim. Curto não no sentido negativo da palavra, mas num mercado menor. Eu sempre gosto de usar o exemplo da lagoa. Existem duas lagoas para a gente pular como pequeno e médio empresário. Tem uma lagoa grande, que está cheia de peixe, e os peixes são os clientes, e tem uma lagoa pequena, bem pequena, que tem pouco peixe, tem pouco cliente. Qual é a lagoa que a gente deve mergulhar inicialmente para começar um negócio? É a grande, onde eu tenho muito cliente, ou é a pequena, onde eu tenho pouco cliente? O que você acha? Pequena, né? Para você ir estruturando. Se eu Perfeito, pulo na grande, eu não vou dar conta do recado. perfeito. Além de que numa grande você tem muita concorrência. E numa pequena, é você que vai dominar aquela lagoa. Se cair um peixe lá, você vai engolir ele. Ou seja, você precisa se posicionar no início, na sua região, Ribeirão Pires, né? Você está num Isso. determinado bairro. Qual é o bairro que você está, Marco? Estou no bairro de Santana. Santana. Eu não conheço a cidade, é só para a gente aqui localizar, né, essa questão. Mas o ideal é que você se posicione inicialmente de uma maneira geográfica menor e num público mais segmentado. Para começar, você vai pular naquela lagoa pequena e vai ficar na lagoa pequena. Você sabe quando é que você vai pular numa lagoa grande? Adivinha qual é o dia que você vai pular numa lagoa grande? Quando eu tiver mais estrutura, mais sabedoria. Você nunca vai pular numa lagoa grande. Ah, é? Porque é perigoso pular numa lagoa grande para quem tem uma pequena e média empresa. O ideal é que a gente pule sempre em lagoas pequenas, um pouco maiores do que a anterior. Ou seja, se você se posicionar, só um exemplo, viu, Marcos? Se você se Aham. posicionar hoje no seu bairro como a única empresa, é só um exemplo. Você vai se posicionar a única empresa do bairro que atua com produtos naturais. Não tem outra. Claro, vamos definir melhor esse funcionamento. Mas você vai ser a única. Ou seja, quando eu acordei e digo assim, preciso comprar uma aveia. Eu vou lá na loja do Marco. Acabou. Eu nem vou pensar mais. Porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais ocupada. Nós não temos mais tempo muito grande de pensar assim, mas vou comprar aveia aonde? É no supermercado? É na loja do Marco? Vou pedir pela internet. Eu não quero parar para pensar. Eu quero ser. Opa, vai lá. Porque ele tem o melhor preço. Praticidade. Isso. Ele tem o melhor preço, ele me atende muito bem. A sua loja é fantástica. Sua loja é fantástica. Ele me atende muito bem. A aveia é fresca, é confiável. Porque minha mulher, de vez em quando, sai daqui. Eu moro em São Paulo, moro na região dos Jardins. E vez por outra, Marcos, ela sai e vai numa zona aqui chamada Zona Cerealista para comprar Aham. aveia lá, porque é Trabalhei. mais barato, né? Só que as aveia que ela compra lá nem sempre é muito boa, sabe? Ela tá com cheiro. Sabe como é? Você entende isso? Eu não entendo, não, mas Aham.
Então, então quando eu digo para ela assim, vai, tem uma mercearia perto da minha casa, parecida com a sua, e quando eu digo, vai lá, que eu já sei que lá é bom, mas é mais caro, mas é bom. Você vai comprar uma aveia que vai fazer mal para a gente. Percebe como eu estou falando de posicionamento? Sim, Então, sim. nós precisamos encontrar para você um posicionamento onde, no seu bairro, não tem para ninguém. Acabou. E não é preço que eu estou falando. Não é preço. Qualidade. Aí nós precisamos decidir se é qualidade, se é preço. O que é? A gente precisa escolher um atributo para começar, que seja um atributo mais marcante do seu negócio. Que você se sinta muito confortável e dizer, olha, nisso aqui, ó, pode vir que... Né? Por exemplo, você podia dizer assim, veja, vou dar um exemplo, aqui são só exemplos para você pensar e depois a gente voltar a conversar. Veja uma preocupação que eu tenho, né? Eu não tenho mais, meus filhos já têm 30 e poucos anos, mas eu tinha essa preocupação. Meus filhos, eu tinha a preocupação de que eles não comprassem, como é que chama? Bomba, né? É bomba? Aham. Suplementos e tal. Eu tinha uma preocupação muito grande que eles não comprassem isso. Então, imagine você se comunicando, imagine você se comunicando com sua clientela, com os pais e mães, dizendo o seguinte, você pode mandar seu filho aqui na minha loja, Marcos, só um exemplo, viu? Você pode mandar seu filho aqui na minha loja que eu vou passar os melhores produtos para ele como atleta. E aí a mãe vai ficar com receio, né? Vai com o filho inicialmente, vai conversar com você na loja e vai perceber que você realmente é uma pessoa confiável quando se fala nessa questão. E aí acabou, ela agora não vai pensar duas vezes, ela vai mandar sempre e vai fazer um boca a boca positivo da vizinhança de que, percebe? Como eu estou escolhendo um Sim. posicionamento que seriam adolescentes que estão indo para a academia. Eu não estou dizendo que o posicionamento precisa ser tão pequeno, mas é fundamental que nós encontremos aí, no seu caso, um posicionamento mais específico. A palavra é essa. Mais específico para você começar. Você poderia escolher idosos, você poderia escolher adolescentes, você poderia escolher mulheres, você poderia escolher... Eu não sei, a gente precisa... Né? Tem direcionamento. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para você? Sim, sim, sim. Até então, aqui, eu abri aqui, com 2 dias que eu abri, entrou a pandemia, né? E então não consegui fazer, assim, divulgação nenhuma, com folders, com nada impresso eu consegui fazer. E o nosso crescimento aqui, ele se deu devido a isso. A nossa atenção para com o cliente, o bom atendimento, né? Tanto é que, em média, por dia, além dos clientes normais, vem uma média de 12 a 15 clientes novos todos os dias, por indicações de outros clientes que vieram até aqui e gostaram do procedimento que foi feito com eles aqui em atendimento, em educação, dos produtos frescos, igual você está falando, porque eu faço compra 2 a 3 vezes por semana. Né? Eu não compro grandes quantidades já para que eu não fique com produtos velhos aqui. Então, o produto sempre está fresquinho e é nessa... A minha preocupação em precificação é isso. Não sei se eu estou cobrando o correto, às vezes eu estou cobrando um pouco a mais ou estou cobrando um pouco a menos. Então, eu queria ajustar isso aí para que fosse um foco a mais também, porque não só a qualidade dos produtos, como também o valor. Perfeito. Veja, a história de preço é algo que tem relação com o valor que você agrega. Quanto mais você agrega valor naquilo que você faz, eu quero que você anote isso também, mais você pode cobrar do que você vende. Claro que você tem limites, porque você tem concorrência e você não pode cobrar o que você quer. Mas anote isso. Quanto mais valor você agrega para o seu cliente, mais você pode cobrar. O que significa que se encostar uma loja junto de você, igualzinha a sua, que não tem loja igual, né? Se você agregar mais valor do que ela, você vai vender por um preço mais caro do que o dela. Aí você pode me perguntar assim, mas a porta dela, não, peraí, não entendi mais nada. A pessoa que encostou junto de mim vende aveia como eu também vendo aveia. Como é que eu vou cobrar mais do que a pessoa que está na minha loja? Eu vou ter que cobrar igual, ou, bom, depende. Quando eu comparo com a zona cerealista aqui em São Paulo, eu estou falando de preço, em média, 5 vezes mais caro aqui.
5 vezes mais caro aqui do que se eu for lá. Mas eu compro um nibs de cacau, por exemplo, aqui, lá não é confiável, entendeu, Marco? Parece que vem misturado com um pedaço de outras coisas. Aqui é bem mais caro, mas você vende confiança, né? Porque você vende alimentos. Exatamente. A pessoa precisa estar segura que aquilo é aveia mesmo, que aquilo é um nível de qualidade, que aquilo vai melhorar a saúde dela. Então, claro, não estou dizendo que você pode cobrar o que você quiser, mas você vai poder cobrar mais caro do que alguém que não dá essa confiança para... E dar a confiança não é só falar, né? Né, eu posso dizer para você que, né, meu método resolve todos os problemas das empresas. Você vai dizer, ok, eu vi, entendi, mas me prove, me mostre que isso é verdade. Então, você precisa mostrar também, né? Vai precisar mostrar para a sua clientela de que você é capaz de transformar a vida delas para melhor. Obter depoimentos, né? Já estamos adiantando um pouco aqui as questões, mas essa seria a fragilidade da venda. Me vem à cabeça, Marcos, alguma coisa que você pudesse se posicionar de maneira mais específica? Sim, eu vou redirecionar o meu foco na minha clientela. Vou ir para a Lagoa Pequena, vou entrar na Lagoa Pequena, vou visualizar qual é o meu foco maior e vou trabalhar em cima dele. E lhe vem aqui à cabeça, Marcos, alguma coisa que você acha que você podia se diferenciar? O meu diferencial, vou trabalhar mais em cima de pessoas obesas. Que me veio à mente que essas suas explicações da Lagoa Menor, pessoas obesas, que eu vejo que é a necessidade maior que tem aqui. Então, vou focar nessas pessoas. Legal. Vou buscar mais informações, vou buscar mais produtos para estar atendendo a eles, para fazer um nicho diferente, dentro da própria existência que já tem a loja. E ter mais de 50% da população brasileira está acima do peso hoje, né? Sim. E com isso aí já vem várias outras coisas também, né? Problema de diabetes, problema de pressão, depressão, né? Todas essas coisas já vai junto. Tem uma pessoa chamada aqui, Cristiano Silva, que está dizendo que você é o melhor da região e que tem seu diferencial é o atendimento aqui. Cristiano, nós criamos uma amizade muito forte, viu? Eu conheço ele há pouco tempo, mas assim, o pouco tempo que eu o conheço, já tenho uma estima muito grande por ele e creio que ele por nós também. É cliente seu? É cliente nosso. Tem uma pessoa aqui que chama Vanusa Martelo, que é aluna minha, que tem um mercado lá no interior do Rio Grande do Sul. E ela está mandando para você boa sorte aqui no seu negócio. Ah, muito obrigado. É bom, tá vendo? As pessoas que vão entrando, que nos conhecem, a gente já sabe, isso é gratificante, né? Isso Você aí. vê assim ao vivo que as pessoas... É o que eu falei pro Tedelário, aqui o crescimento da nossa loja se advém disso aí, do nosso bom atendimento e os produtos. Marco, eu vou lhe pedir uma tarefa, tá? Para você fazer, depois a gente até voltar com... Você está achando que poderia ser pessoas obesas. E você vai listar 10 possibilidades, 10, não menos do que 10. 10 possibilidades que você teria para se posicionar de maneira exclusiva. Então, uma delas seria essa, obesa, a outra, você vai achar 10, escolhendo um público mais exclusivo, para a gente voltar a falar. Ou seja, o que eu estou pedindo agora é que não decida ainda, antes de fazer esse levantamento, né? Tá ok. Porque o ideal, veja, você falou uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Você falou assim, ó o que você falou para mim. Você falou assim, sejam pessoas obesas, e aí eu tenho que ter produtos específicos para essas pessoas obesas. Ok? Aumentar, no caso assim, aumentar o meu nicho desses produtos, entendeu? Perfeito. Mas veja, o ideal, que eu ia, inclusive anotei para a gente conversar sobre isso também, que você já tem uma linha grande de produtos, né? Tem. O Eu ideal tenho.
o ideal é que você conseguisse se posicionar com os produtos que você já tem hoje, para você não aumentar o seu estoque. Esse seria o ideal. Se você vai para o Certo, obeso, não estou dizendo que você não deva ir ainda, mas se você vai para o obeso e precisa comprar mais produto, talvez não seja o melhor, porque você já tem uma variedade muito grande de produtos. Só para você ficar com esse certo. pensamento aí na... Entendi. Percebe? Porque aí eu vou falar de outro. Então, essa é a primeira tarefa, né? Uma outra questão é o seguinte, Márcio. Você, talvez, você precisa ter cuidado, né, com a variedade de produtos que você tem. Tudo vai depender do seu posicionamento. Se você disser assim, ó, se o seu posicionamento for assim, eu sou a loja de produtos naturais e você vai encontrar qualquer produto natural da região. Eu tenho todos os produtos que você quiser na região. Esse é um posicionamento, né? Aí você tem que ter uma linha de estoque muito grande. Mas É. o seu posicionamento, E um porém, público para que venha consumir isso também, né? Porque aqui no início eu coloquei várias mercadorias que eu já tirei de linha, porque não houve consumo. Então eu tirei de linha, porque não tinha um público direcionado para aquele tipo de mercadoria. Então as mercadorias que eu tenho aqui dentro, elas já estão direcionadas, né? Já são mercadorias que têm uma rotatividade, né, que me garante que ela esteja sempre fresquinha. Eu não tenho o problema de ter uma mercadoria aqui e igual no início eu tenho que jogar fora, porque não teve saída. perfeito. Porque Mas de eu falo, início você, sem média do que vai, como é uma infinidade de produtos, então você tem que ter um pouquinho de cada para você saber o que vai disparar. Porque, como eu vim de um local, que nem eu trabalhei muito aí em Perdizes, onde o senhor mora, trabalhei muito na zona cerealista. Então você vê diversos tipos de público e diversos tipos de mercadorias que você vai colocando, né? Então, quando eu entrei aqui, eu entrei com essa ideia de colocar de um tudo, só que não funcionou. Então foi de acordo, eu tenho um amigo que trabalha no Sebrae e ele falou para mim, ele falou assim, ó Marco, você faz o seguinte, você anota, a pessoa veio pedir tal mercadoria, você anota, uma pessoa pediu. Veio a outra pessoa pedir a mesma mercadoria, você vai anotando. Até um total de 5 pessoas. De 5 a 6 pessoas pediu essa mercadoria, então você compra e põe que essa é uma mercadoria garantida que ela vai ter uma rotatividade. Então aí foi que eu me redirecionei e comecei a fazer isso. Conforme iam me pedindo, de 5 a 6 pessoas que me pediam determinada mercadoria, eu ia e colocava, então ela se vai. Isso foi uma estratégia também que foi me passada e eu coloquei e deu certo. Mas no início eu perdi muita mercadoria. perfeito. Porque não é uma questão apenas de perder mercadoria, mas assim, quanto maior a variedade de produtos que a gente tem na nossa frente, a nossa empresa tem, menos eu consigo ficar melhor naquilo tudo. Porque não dá para ser bom em tudo, né? Então Certo, você tem uma linha de chás, de tem. farináceos, né? De Isso. encapsulamento, você fala também, né? Encapsulados também, massas, Mas, castanhas, cereais matinais, né? E temperos. Só que aqui que eu vejo também, assim, os nossos dois carros-chefes, os nossos dois pilares, temperos e castanhas. Os principais. Temperos e castanhas se vende muito. perfeito, perfeito. Bom, dentro da história da Lagoa, algo que nós precisamos pensar é nessa variedade de produtos que a gente tem. Lembrando, né, Marcos, que nós, eu e você, nós temos uma pequena e média empresa. Nós não temos uma grande empresa, nós não temos supermercado. E numa pequena e média empresa, se eu lidar com variedade muito grande de produtos, para poder atender a qualquer pessoa que passe na minha loja, eu vou ter uma dificuldade maior de lidar com estoque, de conservação. Por exemplo, esse armazém que eu vou aqui, né, que eu vou, falei porque eu vou eventualmente aqui, eu só vou lá para comprar castanha, sal marinho, né? E, sei lá, pouquíssima. Eu compro também
vinagre de maçã, né? Sim. Pouquíssimas coisas. Eu entro lá e tem uma sessão que eu não vou nem lá. Ou seja, é a história lá da orientação que a pessoa do Sebrae deu, né? Quer dizer, eu até daria uma orientação ligeiramente diferente, não que essa não caiba, mas a grande orientação é você se focar realmente naqueles produtos que têm uma saída maior e esquecer os outros. Esquecer os demais. Aquele produto que alguém entra na sua loja para comprar de vez em quando, e por isso você não quer perder o cliente, esses produtos, a ideia é deixar eles, não ter mais eles. Talvez eliminar mesmo alguma linha de produtos. Talvez. Né? Aham. Isso custa tempo, dinheiro, e você não vai ser... Né? Notando o que o senhor está falando, que o senhor vai nesse armazém e só vai a um determinado ponto, eu também tenho uma estratégia aqui, que eu faço o quê? Todas as minhas bancadas, elas têm rodízios, né? Com travas, tudo certinho. Então, o que eu faço? A bancada que está lá na frente, eu trago ela aqui para o fundo. E a que está aqui no fundo, eu levo lá para frente. Até as pessoas ficam meio assim, ué, mas não estava aqui? Por que mudou? Aí, por que eu faço isso? Para que a pessoa ande na loja inteira. Então, ela está habituada a pegar um tipo de produto que está lá na bancada da frente, automaticamente eu faço ela vir aqui no fundo da loja. Para que ela passe por todas os meus carrinhos, no caso, vamos dizer assim. Então, ela tem a visibilidade de outro produto que ela nem imaginava que teria aqui. Isso me ajuda bastante também. O pequeno e médio empresário, ele tem uma mania de vender mais de forma passiva. O que é vender de forma passiva? Vender de forma passiva é o seguinte: eu fico esperando que um cliente bata na minha porta para comprar de mim. Ou eu fico esperando que um cliente faça um boca a boca meu positivo, ele gosta da minha loja, como algumas pessoas estão fazendo aqui pelo Instagram, estão elogiando aqui pelo Instagram. Isso é venda passiva, porque elas Aham. estão, né, no boca a boca positivo. Isso é muito bom, não estou dizendo que é ruim, não. É ótimo, porque mostra que você tem uma boa loja, um bom produto, que você tem carisma suficiente para atender as pessoas. Isso é ótimo, mas não é suficiente. Não é suficiente para o negócio crescer. Lembra que nós estamos querendo dobrar o tamanho da empresa, né? Até falei com sua esposa, Sim, ela comprou a briga também, então dobrar é pouco, viu? O negócio que você tem, escreve o que eu estou lhe dizendo. Se você resolver essas fragilidades, você não vai dobrar, não. Vai mais do que dobrar. Escreva isso. A gente pode fazer até um bolão, uma aposta. Anote aí, Bom, anote aí. Bom, dito isso, veja só, essa questão é realmente muito importante, né? A coisa do crescimento, ter um crescimento sustentável mesmo, né, Marco? Crescimento... sim, é sadio, né? Um crescimento sadio. Então, você vai precisar fazer vendas ativas. Você vai ter que ir ao encontro do seu cliente para você vender para ele. E a maneira que eu acho mais potente de você fazer isso hoje, estou percebendo na nossa conversa aqui hoje, você não tem dificuldade em comunicação. Você não é uma pessoa travada, você se expressa muito, muito bem. Então, é usar essa qualidade que você tem, que poderia não ter, mas que Deus lhe deu, né? Como você construiu Sim, ao longo da sua vida. E você, sim, agora, você precisaria se conectar para fazer venda ativa. Você precisaria se conectar com um determinado público que você vai escolher, que vai ser o idoso, ou obeso, ou atleta, sei lá. Vamos escolher para começar, lembra? Para começar. sim, E sim, você vai se conectar com esse público. De que maneira? Online, né? Nós não certo. estamos conectados aqui, eu e você. Sim, Não tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão se conectando conosco. Quem não se conecta, ela sai, né? Mas quem se conecta, fica aqui conversando conosco. Então, você vai precisar, Marcos, criar conteúdos no mundo digital. E se tudo que eu estou falando aqui lhe assustar, Teodoro, como é que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Tranquilo que a gente vai ter outras conversas, viu? tá Você ok. vai criar conteúdos, vai colocar esses conteúdos na internet. Tem uma maneira que a gente usa para fazer com que esses conteúdos cheguem no público certo. Não sei se você sabe disso, mas a gente consegue configurar as mídias sociais para que elas Sim, entreguem melhor o seu conteúdo para um determinado público, para um determinado bairro, um determinado público. Você, então, nós vamos criar um conteúdo. Imagine que sejam pessoas obesas.
você vai falar. Imagina que eu fosse uma pessoa gorda. Não sou, né? Não sou o seu melhor público, mas eu sou atleta. Eu faço Sim. várias, pratico artes marciais, eu faço aeróbica, eu sou atleta. Você está vendo aqui que meu corpo é corpo. Eu tenho 61, viu? Somos bem gordos, né? Nós dois. Você, você é um bom exemplo para a loja, inclusive, viu? Você é um bom exemplo para Sim, a loja. exatamente. Então, imagine você conversando comigo, me dizendo, Federal, vem na minha loja, que aqui você vai continuar mantendo o seu nível de saúde. Não estou dizendo que são essas palavras, né? Você vai criar conteúdo de maneira que eu vou ouvir você falando e vou lhe ver. Você, cara, esse cara aí parece que entende do que ele está falando, viu? Sentir confiança. Eu acho que eu vou na loja dele aí para ver o que é que ele... E aí, eu já conectei com você no mundo online. Isso é venda ativa, não é passiva. E você não vendeu nada para ninguém. Você não vendeu nada, né? Você só me comunicou que você vai me ajudar a manter minha forma. Você me vendeu alguma coisa? Não, né? Exato. Você está me ajudando. Você está me ajudando. Você está ajudando a manter a minha saúde. Né? Porque, por exemplo, às vezes eu como nibs, porque nibs me dá energia. Mas será que eu estou fazendo? Será que eu estou comendo a quantidade certa? Eu não sei. Não é verdade? Se você puder me É ajudar, verdade. imagine você me ajudando agora com um conteúdo que eu vou me alimentar melhor para que eu tenha um melhor desempenho como atleta. Eu vou ficar eternamente grato a você. E você não está me cobrando nada disso. Zero. Só que agora eu vou lhe reconhecer como uma pessoa que tem autoridade em relação à alimentação para atleta, só pegando esse exemplo, e agora eu vou ter uma tendência de ir na sua loja. Por que eu vou em outra loja se eu passei a confiar em você? Percebeu? Aham. Então, é esse tipo de conteúdo que você vai precisar criar para colocar no mundo online. Nós vamos entender isso com mais calma, para que você conecte com um determinado público e esse público passe aí na sua loja. Então, precisamos criar uma fila na frente da sua loja para as pessoas dizerem assim, caramba, esse negócio deve ser bom, hein? Tem fila? É chamar atenção, né? A visibilidade é diferente, né? Então, veja, temos uma missão aqui, eu e você, eu comprando essa briga com você de fazer esse crescimento, que é criar um processo de vendas ativo. E no seu caso, eu vejo dois processos de venda ativos muito poderosos, dois. Para começar, um é esse que eu acabei de falar, que é você criar um processo online, de vendas online, vou chamar de vendas, de criação de autoridade e conexão online com as pessoas. Você vai criar conexão com o público. Não vai vender nada. Vai criar conexão, as pessoas vão comprar de você. Você vai vender, né? Tá? Sim. E o outro processo que eu vejo muito forte no seu caso, Marcos, o bairro que você está é grande. É grande. É próximo ao centro, né? Legal, Mas é um bairro bem populoso ele. legal. A gente pode combinar o seu bairro inicialmente, combinar mesmo, depois a gente pode ir para o bairro vizinho, que seria o centro. Mas vamos começar pelo seu bairro. No seu bairro, o que você pode Ainda bem fazer que nem foi é salvo. formar o que a gente chama público multiplicador. Você vai, por exemplo, fazer uma reunião, uma live como essa aqui. Você vai fazer uma live. Nessa live, você vai convidar clientes para poder trazer outros clientes. Só para lhe ouvir. Você não vai vender nada. Você vai escolher um produto, você vai escolher, por exemplo, vou fazer uma live, quanto menos produto, melhor. Vou dar um exemplo aqui. Você vai dizer assim, eu vou fazer uma live, pessoal, sobre... eu vou falar, viu, Marco? Não entendo o seu ramo. Vou fazer uma live sobre aveia. Vou falar sobre Certo. Você vai pesquisar, vai estudar sobre aveia, vai trazer, quem sabe, um nutricionista para participar da sua live, quem sabe, uma Faz parceira. uma parceria, né? Pois Faz é, uma parceria. pois é. Como se você estivesse formando no seu bairro multiplicadores. E essas pessoas vão multiplicar o que você faz, não porque elas querem ganhar com isso, mas porque elas querem o bem das outras. Veja só, Marcos, imagine que você me ajudou a melhorar o meu desempenho como atleta. Você me ajudou, imagine. Eu vou ficar grato a você, não vou? Sim, com certeza. E se eu vou ficar grato, o que é que eu posso querer fazer
ajudar um vizinho meu também, que eu estou vendo que ele está com um problema. Eu vou dizer para ele, fulano, ó, para você melhorar o teu desempenho, você precisa fazer isso. Aí ele pode me perguntar, onde é que você ouviu isso? Ah, tem um cara aqui, ó, que fala sobre farinhas, né? Fala sobre farinhas. Quando eu quero um bem do outro, isso tem um efeito multiplicador muito grande. Sim, eu noto isso aqui na loja. Então é outra maneira de você fazer. Você fazer lives, você fazer eventos. Você não pode fazer isso ainda, né? Porque, não sei no seu bairro, mas ainda está proibido, né? Fazer eventos presenciais. Mas Sim, quando sim. puder, enquanto não pode, você faz lives ao vivo. Enquanto puder, você vai fazer eventos na loja, trazendo um determinado grupo para você falar de um assunto. E aí, com isso, você vai criando multiplicadores no seu bairro e na sua região. Está fazendo sentido, Marcos? Sim, sim, com certeza. Muito, assim, gratificante. Fale aí, só para a gente caminhar para a conclusão dessa live, qual foi o seu aprendizado aqui nessa nossa conversa? Então, deu assim um diferencial muito grande na minha mente que eu não tinha, né? Em relação às lives, em relação aos produtos, em relação a clientes, né? Me deu assim um up a mais. Com certeza, a partir de hoje, a Torre Forte vai ficar mais forte do que ela já é. Com as suas indicações, com suas dicas, né? Sou muito grato ao senhor, tenho uma gratidão muito grande, porque não é de hoje que eu venho lhe acompanhando, né? Já há um bom tempo que eu venho acompanhando suas lives, né? Vi pelo Instagram mesmo, que eu estava olhando o Instagram da minha empresa, e comecei a passar lá e vi, me interessei. O senhor me passou, que tem vários, né? Mas o senhor me passou uma confiança muito grande. Eu falei, não, esse cara é o cara que vai me ajudar. Porque esses outros aqui parece que é só balela, conversas repetitivas, coisas que eu já tinha em prática e não me passaram confiança igualmente o Tederaldo me passou. Então, creio que com essa de hoje foi assim um divisor de águas. Vai ser muito bom, vou estar passando para minha esposa também, depois eu vou fazer uma reunião com os meus colaboradores aqui, né, que eu vou fazer uma reuniãozinha com eles, né, para a gente estar pondo as coisas nos eixos, o que estava fora, para a gente já começar a trilhar um caminho diferente. E só tenho a lhe agradecer. Eu costumo dizer que se o empresário, empreendedor, ele não tiver interesse em crescer e se desenvolver, eu não tenho como eu ajudar, né? Então, agradeço Sim. muito o interesse. E quero lançar um desafio para você, que seria você fazer aqueles 10 itens de posicionamento. Sim, já anotei aqui já. E você marcar uma nova conversa comigo para a gente falar exclusivamente sobre posicionamento. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, viu? E um grande abraço, boa sorte. E esse ano, vamos fazer aquela aposta, dobrar o tamanho da empresa, ok? Com certeza. Tá feita a aposta. Um abraço, Marcos. Obrigado.